A gente vai falar do Pássaro Secreto, né? Esse livro aqui, ele... Essa capa tem tudo a ver com o livro, assim, é óbvio que a gente tem um pássaro aí, mas o Pássaro Secreto, ele é totalmente uma analogia, assim, ele é uma coisa de... O Pássaro Secreto, ele é tipo é um sentimento que está dentro da personagem, assim, ela sente um pássaro batendo asas e ali dentro, assim, é quase uma sensação forte, assim, que ela sente. E é um livro que é o seguinte, né? O que é o Pássaro Secreto? Ele é vai contar a história de uma personagem principal, que é a Aglaia. Ela é ela é uma personagem daquela bem ferrada de cabeça, assim. Ela é mais, ela tem uma coisa, ela não se encaixa na escola, assim. Ela é mais para gordinha, mais para perdida, mais para... Ela não é sociável, ela não tem muito amigo, ela não quer ter muito amigo. Ela tem uma coisa meio... Ela se refugia nos livros, a personagem principal. E, com isso, ela está o tempo todo... ela se refugia tanto nos livros que ela está o tempo todo entre o real e o imaginário. Tanto que o Pássaro Secreto tem essa onda aí que eu falei, que é de um pássaro dentro do peito dela, sabe? É uma sensação muito esquisita até que dá. É super interessante. Tanto que aqui na contracapa dá para vocês verem que a gente botou uma frase do Carrascosa, que é um dos autores mais importantes da contemporaneidade, são um dos nomes mais fortes, e ele fala justamente dela ter um lirismo raro na ficção nacional. E outra pessoa que deu uma frase para ela aqui foi o Itamar Vieira Júnior, do Torto Arado. Ele adorou esse livro e ele fala sobre isso, sobre a Aglaia, que é a personagem principal, se equilibrar numa linha tênue, né, entre a vida normal e a tormenta, assim. O Pássaro Secreto, então, ele tem essa coisa de estar entre um equilíbrio tênue, entre uma vida totalmente cotidiana, vai mostrar lá uma pessoa jovem com a família e ainda na escola, só que ela tem uma vida super normal, mas tudo dela é muita tormenta, uma pessoa que tem muitas questões interiores, né? Eu acho um gancho interessante, porque acaba que o público leitor é um público um tanto angustiado, né? Muitas vezes, quem passa a ler muito livro é um pessoal angustiado, falo por mim. Então, acho que é um pessoal que passa a se refugiar nos livros muitas vezes. Então, eu acho que tem aí um público leitor que vai se enxergar nesse livro, sabe? O livro chegou a existir também numa edição especial da Tag Livros, que funcionou super bem. Então, já tem um burburinho em volta do livro, não só por conta desses grandes autores que falam bem do livro, mas já tem um burburinho aí de um público em torno do livro, sabe? Ele tem essa... Eu acho que ele vai falar com leitores, é um livro para leitores. Então, eu acho que a gente tem uma boa chance com ele. E é isso também, né? É uma autora contemporânea na José Olímpio, que é a casa dos clássicos, dos autores brasileiros, né? Isso também tem um peso grande, a gente trazer um livro dessa envergadura na José Olímpio. Eurico o Presbítero é a obra-prima de Alexandre Herculano, que é um grande escritor português. Esse livro, a gente pode dizer que ele é o principal romance de cavalaria já escrito em língua portuguesa, né? Romance de cavalaria é o que essa capa já mostra. É bem esses romances de cavaleiros, donzelas e tudo mais. É o maior do gênero em língua portuguesa. Alexandre Herculano, em Portugal, tem uma importância brutal, assim, muito séria, muito mesmo. Aqui no Brasil tem uma importância dentro do meio literário, né? E principalmente em adoção, em escola. É um livro que vai falar tudo aquilo que as aulas de português ensinam. Vai falar de amor romântico, de aquele ideal da mulher, aquela coisa bem de um cavaleiro que vai em busca de uma... Não vou falar de uma donzela, mas é quase isso, sabe? E fala muito de um lado de... Parece uma aula de português, eu posso dizer assim. Ele vai usar todos os grandes gêneros, assim, os grandes tipos de romance histórico, tá aí. É um livro que, claro, que vai funcionar para quem gosta de literatura, porque é um clássico,
mas tem muito caminho para adoção escolar, muito mesmo. E, no momento, não tem outro em catálogo, né? Esse é um livro em domínio público, claro, mas a gente realmente está vindo com uma edição que... E fora que, quando tinha em catálogo, eram umas edições de bolso e um papel um pouco mais fraco. Esse não só a gente está vindo com uma edição trade, como o projeto inclui, assim, vocês podem ver que tem essa simulação de azulejo e vai ter corte marcando o azulejo, sabe? Vai vir uma edição bem bonita. Então, eu acho que ele vai fazer a diferença, assim, na livraria. O Contos, Fábulas e Aforismos, ele é um livro que a Civilização Brasileira, ela é uma editora antológica, né? Existe dentro da história do mercado editorial, tem uma função muito séria, muito importante. E principalmente Enio Silveira, que foi o editor da Civilização Brasileira, quem fundou a Civilização Brasileira, ele foi um editor que agitou muito assim a época dele, né? E uma das coisas que ele fazia eram coleções sérias, coleções que traziam o momento do Brasil, e também ele pegava alguns autores bem clássicos e fazia uma edição ele mesmo. Por exemplo, é o caso aqui. Ele pegou o Kafka e selecionou contos, fábulas e aforismos, e ele mesmo traduziu, ele fez tudo. E o livro é muito impressionante, assim. A parte de aforismos, então, é muito engraçada, assim, as frases que Kafka falava. Você morre de rir, dá vontade de chorar de rir, às vezes de desespero até, porque tem umas coisas bem ácidas, até um humor meio ácido. E a gente está lançando esse livro agora porque esse ano completaria 70 anos de Enio Silveira como editor da Civilização Brasileira. Isso é um marco dentro do mercado editorial, e certamente a gente vai ter um espaço na imprensa avisando isso, né, essa efeméride, esse marco no mercado editorial brasileiro. E a gente traz esse livro para marcar essa efeméride, porque Kafka tem saído muito bem. Aí na esteira teve até os diários do Kafka, que saíram agora pela Todavia. Enfim, Kafka sempre sai bem. A gente tem alguns livros de Kafka também no nosso catálogo. E esse livro aqui ele não existe em outro lugar. Embora Kafka seja domínio público, essa edição aqui ela é exclusiva da Civilização Brasileira, porque foi o Enio Silveira que selecionou os contos, as fábulas e os aforismos. Então, tem aí um ineditismo, que é muito sério, assim, só vai ter nessa edição. E a gente traz de volta, esse livro teve uma edição única, e a gente traz de volta, num projeto gráfico novo, dentro da efeméride dos 70 anos de Enio Silveira como editor da Civilização Brasileira. Asas Partidas é o livro do Khalil Gibran, que é enfim, antigo conhecido dos livreiros, né? Um best-seller bem das antigas mesmo. E o que acontece no Asas Partidas, que é um livro que não está... Se tem alguma edição em catálogo dele rolando aí pelo mercado, eu não sei. Mas certamente essa vai ser a mais bonita. E o que a gente tem aqui é o Khalil Gibran, que é o grande autor do livro Profeta, que, enfim, é um best-seller mundial. Aqui, esse autor, ele se lança para falar ele se joga para falar de amor, ele vai falar de romance. E o que ele faz aqui, sem exagero, é o Romeu e Julieta desse contexto histórico que ele viveu, assim, quase que um Romeu e Julieta do Líbano, sabe? Ele tem uma coisa é uma prosa bem poética, é bem interessante, assim, porque é muito original. E tem aqui, até a gente incluiu na contracapa, uma frase da revista New Yorker, né, que é super conceituada, comparando um pouco ele com esses grandes autores, né, com Shakespeare, por exemplo. Então, falar que é um Romeu e Julieta do Líbano não é exagero, sabe? Tem até aqui o próprio New Yorker elogiando e referendando o livro. É um livro que vai falar de amor, basicamente o Khalil Gibran. Ele tem muitos livros já lançados, O Profeta é o mais conhecido, e no Asas Partidas ele vai falar de um amor proibido, assim, de um amor que não pode acontecer devido ao tempo e espaço que rola, né? Que está ali numa coisa bem de Líbano e uma família que não tem a ver com a outra, tem a ver também, tem uma questão de classe social.
E acaba que, para falar desse amor impossível, ele vai falar muito sobre a submissão da mulher. Isso é curioso, né? Um autor clássico falando sobre isso. Então, é um livro bem... Assim, tem um interesse nele a ver com quem gosta de romance, com quem gosta de livro clássico e também com um autor, né? Um autor bastante conhecido já, tem um público bem fiel. Falando do centenário do Paulo Freire, abrindo os caminhos, né, do centenário, a gente teve o Boniteza, que é esse livro aqui, que já está nas livrarias, e a gente vai ter também o Pedagogia da Autonomia, edição especial. Quando a gente fala que a edição especial desse livro é especial mesmo, é bem especialíssimo. Assim, a gente mudou o formato, vai ser capa dura, vai ser um papel especial e, principalmente, o que a gente vai fazer no Pedagogia da Autonomia, edição especial, o que a gente vai fazer não, o que a gente fez, né? O que é mais importante na obra de Paulo Freire são as frases super afetuosas e ele traz uma visão de mundo que faz a gente ser melhor. Ele mesmo chama isso de ser mais. É uma visão de mundo que traz muita visão crítica e afeto, assim. Isso você, ao mesmo tempo que você vai ser uma boa pessoa, você vai ser uma pessoa rigorosa. Você não vai ser uma pessoa boba, você vai ser uma pessoa boa. É isso que ele ensina. O grande diferencial do projeto gráfico do Pedagogia da Autonomia é que a gente fez o que, na verdade, eu acho que é o mais justo a se fazer, que a gente pegou as palavras de Paulo Freire, que estão no Pedagogia da Autonomia, que é o livro mais vendido de Paulo Freire, não à toa. Ele é o mais vendido porque ele é o mais acessível, ele é o mais fácil de ler, ele tem frases muito importantes, frases impactantes mesmo, frases que você lê aquela frase e você fala, meu Deus, assim, aprendi seriamente com essa frase. E dá vontade de mostrar para as pessoas as frases. Eu diria que é por conta do Pedagogia da Autonomia que ele é isso tudo. Que ele chegou a esse lugar de as pessoas se emocionarem tanto com ele. Se Pedagogia do Oprimido é a obra mais estudada de Paulo Freire, aliás, é a terceira obra mais estudada do mundo, a Autonomia certamente é a obra mais lida de Paulo Freire. E o que a gente quer com esse projeto gráfico novo, que a gente pega frases e destaca, tem frases, por exemplo, que a gente usa uma página inteira para ter uma frase só. E a gente botou bem grande. Vai ter frase que é tão importante que vai vir numa página que é destacável, uma página que pode virar pôster, vai ter um picote assim no livro, então você tira e vira um pôster. Então a nossa ideia com esse projeto foi realmente dar o protagonismo às frases de Paulo Freire, à palavra de Paulo Freire, porque hoje em dia a imagem de Paulo Freire está tão difundida, as pessoas elas usam camisa de Paulo Freire, elas têm pôster de Paulo Freire. Eu vou a manifestações que tem, né, que tem tido ultimamente, você tem um monte de pôster e camisetas de Paulo Freire, e dá vontade até de perguntar para essas pessoas, vocês leram Paulo Freire? Né? Porque a maior parte tem uma simpatia profunda por ele, mas não leu Paulo Freire. E eu acho que com essa edição nova, que é tão especial e é tão diferente de tudo, a gente espera justamente que as pessoas efetivamente leiam Paulo Freire, não só gostem da ideia dele, né? que leiam efetivamente as palavras dele. Outro livro também, por conta do centenário, é o Testemunho da Presença de Paulo Freire. O que acontece com esse livro é a gente reuniu várias personalidades do mundo para falar de Paulo Freire e da importância de Paulo Freire na vida dessas pessoas. Então, a gente vai ter uma missiva papal, que é o cardeal que fala em nome do Papa. O Papa Francisco, ele tem uma relação com Paulo Freire, enfim, ele vê todo o valor de Paulo Freire. Tem Noam Chomsky, o Chomsky, que é um dos nomes mais importantes da não-ficção mundial, está nesse livro, fez um texto em homenagem a Paulo Freire. Falando agora do Brasil, a gente tem os grandes nomes do campo progressista, né? Conosco nesse livro. Vai ter o Lula, tem o Flávio Dino, tem nomes mais, por exemplo, ligados a uma não ficção brasileira, como Cortella, por exemplo, tá, né? O Mário Sérgio Cortella está nesse livro, Frei Beto está nesse livro, Celso Amorim. É um time de peso, assim, são nomes muito importantes no pensamento brasileiro, na não ficção brasileira,
E a ideia justamente era que pegar esses grandes nomes e reunir textos deles em homenagem a Paulo Freire. E são esses autores de peso que a gente tem aí, né? Desde Chomsky a, enfim, Mário Sérgio Cortella estão conosco nesse livro. E fechando, assim, né, essa leva de livros em homenagem a Paulo Freire, a gente tem uma reedição especial de um livro chamado Dialogando com a Própria História, que Paulo Freire escreveu com Sérgio Guimarães, que é um escritor conhecido até, assim, ele já ganhou prêmio e tudo mais. O Dialogando com a Própria História é bem o que o título fala, né? É uma conversa entre Sérgio Guimarães e Paulo Freire, no qual Paulo Freire vai contar sobre a própria história. O que ele faz em relação a isso, né? O que acontece é que ele está falando lá ele vai falar da ditadura, ele vai falar sobre o golpe militar, e ele vai falar da própria história dele em relação a tudo isso. Essa edição nova que a gente vai lançar agora, a gente pediu para o Sérgio Guimarães, que é o coautor, atualizar, fazer um prefácio inédito, no qual ele vai mostrar que de lá para cá as coisas não mudaram tanto, o campo avançou e agora a gente de novo está de volta numa coisa próxima de um golpe militar, a gente está próximo, enfim, de um conservadorismo e de uma lógica de violência, ditadura e tortura que está mais próximo lá daquela época do que a gente, enfim, né, a gente retrocedeu muito. Então, o livro ele traz esse prefácio inédito, no qual vai ser muito falado sobre o quanto que a gente retrocedeu, o quanto que parte do que... Nesse livro é muito falado contra o neoliberalismo, que o Brasil iria para frente, a gente iria ter menos fome se o neoliberalismo não avançasse no Brasil. De fato, quando o Brasil foge do neoliberalismo, a gente sai do mapa da fome, a gente, enfim, né, avança tanto para agora estar de volta no mapa da fome, em tudo isso. Então, essa reedição ela tem um texto inédito que vai falar muito sobre o tempo de agora. Então, tá bem interessante também. De Paulo Freire para o centenário, por enquanto é isso, mas ainda tem mais vindo.